Este final de ano, na busca por presentes de Natal ou até avanços, né, com mobília em casa, coisa nesse sentido, que muita gente aproveita também esse momento. Quais os cuidados que a gente tem que tomar? Para falar sobre isso, Alexandre Caminha, diretor do Procon, está com a gente. Caminha, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, sempre um grande prazer estar falando com vocês nesse final de ano, né? Sempre a gente tem alguns encaminhamentos para serem feitos, justamente com os consumidores, para eles entenderem dessa questão de suspensão de prazo, durante esse período em que a gente tem o recesso, né? Nós não temos atendimento ao Procon, mas tudo fica resguardado juridicamente para o consumidor e a gente vai passar aqui as informações. O que mais chega no Procon, né, depois da passagem desta fase de final de ano? Bom, a gente tem, Jorge, assim, muita situação de não entrega, né, de mercadoria, né, aquela situação que era presente em Natal e que acaba chegando após Natal, a gente tem bastante isso. O consumidor precisa prestar atenção porque hoje se compra muito pela internet e quando ele visualiza, ele está achando que ele está comprando de uma loja aqui no Brasil e na verdade não é algo fora, né? E a partir da hora que é algo fora, primeiro que a legislação que vai tratar isso não é o Código de Defesa do Consumidor, nas compras internacionais não existe, né, um Código de Defesa do Consumidor internacional, e aí consequentemente esse consumidor não fica resguardado para os seus encaminhamentos de direito. Por isso que a gente sempre orienta, né, de um certo modo, compra-se de loja física. As lojas físicas em Blumenau, de um certo modo, são 0,3% da reclamação. Compra-se sim das lojas virtuais, né? Não estou aqui dizendo que não se pode comprar da loja virtual, mas sempre buscar informação a respeito de prazo de entrega, a respeito de produto, de qualidade, né, de serviço, porque a gente tem recebido bastante golpes pela internet, seja do mais escabroso, que é sites semelhantes aos sites reais, mas daí você consegue verificar na parte de cima lá que ele não tem, né, as letras iguais. Vamos dar um exemplo aí, vamos dizer americanas.com, que ele bota um americana AS com 3 As, alguma coisa assim, sabe? Então são coisas assim que chamam bastante atenção e o consumidor acaba na empolgação comprando. A questão da entrega, né, os prazos de entrega, efetivamente eles podem ocorrer, né, os atrasos, desde que sejam devidamente informados ao consumidor, seja na compra nacional ou na compra internacional, mas de um certo modo essa é uma das maiores reclamações que acaba tendo no começo de ano, né, quando a gente retoma, né? Que são a questão dos produtos que não foram entregues e reclamações nesse sentido. Quem compra móveis também nessa época, e há um movimento um pouco mais intenso, que é muita gente ganha o dinheiro extra, que é o 13º, ou outros benefícios no final do ano, e aproveita também para mudar um pouco as coisas dentro de casa. E aí tem a questão da montagem. Muitas vezes você compra um móvel, por exemplo, né? A empresa que te vendeu, a loja, promete que vai ser montado e acaba não sendo, porque há um acúmulo de serviços também nesse final de ano, né? Quais são os direitos do consumidor e como se resguardar, né, para que seja aquele prazo cumprido? A responsabilidade é muito clara, né? Ele comprou na loja A e essa loja A, ela tem uma equipe terceirizada de montagem. Isso não é culpa do consumidor, né? E a empresa terceirizada, se ela não cumprir dentro do prazo, quem vai responder isso vai ser a loja A, onde o consumidor comprou aquele produto ou serviço. Como ele resguarda isso? Informações, nota fiscal, né? Nota fiscal conter a informação de que o período isso é importante. O período Quando eu vou numa loja comprar alguma coisa e me façam uma promessa, o ideal é que isso esteja na nota fiscal. Como observação em nota fiscal. Que me garante meu direito. Seja algum tipo de documentação, né? Que ele fale assim, o prazo de entrega será esse, né? Documentado e assinado, porque a gente sempre vai pelo princípio da boa-fé do consumidor. Certo. Né? O que o consumidor está alegando é verdade, cabe à parte contrária dizer que não. Mas quando eu tenho isso documentado, me facilita mais, né? Porque eu tenho a documentação, eu consigo, inclusive, fazer a aplicação de multa em cima disso. Né? O princípio da boa-fé do consumidor eu tenho que fazer com que a empresa afirme de que realmente, realmente era para ser entregue no dia tal, era para ter sido feita a montagem no dia tal e nós não fizemos. E às vezes eles acabam não assumindo isso. Né? Por isso é importante que o consumidor tenha essas observações, seja em nota fiscal, seja, né, em voucher, né, de entrega e de montagem,
Documentado também hoje pelo WhatsApp, é algo que também funciona, né? Pelo WhatsApp ele trocou a informação com o vendedor e o vendedor falou assim, não, até o dia 15 vai estar instalado, né? Vai estar montado, né? O roupeiro ou o que for, né? A cama, enfim. E isso tudo a gente tem como documentar posteriormente. Por isso é importante, né? A empresa terceirizada também pode ser responsabilizada? Pode, né? Ela responde solidariamente. Mas eu vejo que ativamente o primeiro responsável é quem vendeu o produto, né? Mas eu não tenho comando sobre terceirizada, nós fizemos o pedido, então eles que trocam de terceirizada, porque eles têm sim responsabilidade no que diz respeito a isso. É verdade. Mas ter alguma coisa que comprove aquilo, né? Não ficar só num, mas ele me disse... Exatamente. Ter documentado muito importante. É muito importante, né? Para garantir o direito acima de tudo, né? É o mais importante. A questão de atraso nas entregas também, né? Quando se promete, vou entregar até tal dia, que esteja lá. A informação sempre hoje precisa estar muito clara e precisa para o consumidor. Né? Ainda há muita procura no PROCON sobre isso? Sim, de vez em quando a gente tem alguma situação ou outra onde faltou um pouco de informação. Entrou na loja, tinha uma promoção, né, e essa promoção não estava bem visível, enfim, é pouco, né, a gente não tem uma quantidade tão grande. Mas a gente tem muito, às vezes, nessa questão aí da entrega, né, e aí é fácil, né, a entrega estava prevista para o dia 20 e pouco, se não existir uma justificativa que seja plausível, vamos dizer, enchente, tal, enfim, né, não teve como o caminhão chegar, o caminhão teve um acidente, algo que seja devidamente comprovado, a gente acaba tolerando, né, numa situação como essa, nós enquanto PROCON. E a gente até orienta o próprio consumidor. Poxa, olha, está aqui, é um boletim de ocorrência, esse veículo se envolveu em um acidente ou furtaram mercadoria, algo nesse sentido, né? Isso é plausível de ser justificado, né? Agora, do contrário, quando não existe justificativa, a gente faz, né, nossos encaminhamentos, seja aplicação de multa, pedido para devolução dos valores do consumidor. O complicado é que daí fica aquela criança sem o presente, fica, né, fica a frustração. Exatamente. A frustração. Nessa época do ano, depois do ano tão difícil, ainda tem uma frustração. E essa frustração é algo que nós, enquanto PROCON, nós não conseguimos, né, uma indenização, né, pelo dano causado, algo nesse sentido. Isso o PROCON não realiza, né? Nosso órgão de defesa do consumidor é um órgão conciliador e nós não temos poder para a questão de solicitar uma indenização por algo assim nesse sentido. Aí ele vai ter que buscar um advogado, né, e buscar o judiciário. Se ele vai conseguir ou não, daí são outros 500. Aí a avaliação quem vai fazer vai ser o advogado lá na hora, né, e esse despacho, enfim. Agora, é claro, né, tem situações. Uma passagem aérea que estava comprada há não sei quanto tempo, ele foi embarcar e não tinha o voo, né? O prejuízo que essa pessoa teve, né? Ela comprovou, ela fez tudo, enfim. Aí são avaliações que são feitas, né, pontualmente. Nós, enquanto PROCON, numa situação dessa, como exemplo da passagem, nós vamos entrar em contato com a operadora para que a gente possa remarcar para uma outra data, né? A gente está tentando solucionar a demanda entre as duas partes da melhor forma possível. Agora, a questão do dano moral, de ele ter ficado, né, sem as férias dele, ou de ele ter tido que voltar para casa, teve gastos, enfim, tudo isso daí teria que se buscar através do judiciário. Eu acho que o mais importante que tem para passar aqui como orientação ao consumidor, primeiro no comércio, né, que deixe tudo registrado sobre as negociações que são feitas. E quando vai buscar passar um final de semana ou alguns dias na praia, por exemplo, né, e acaba negociando pela internet. Tem muitos sites que fazem, aplicativos que fazem isso, né? Para não acabar antecipando o pagamento e depois descobrir que aquele imóvel nem existe, sequer existe. Qual é a orientação do PROCON? Bom, a orientação é, primeiro, busque sites confiáveis, né? Procure fazer a negociação através do site, não através diretamente com o proprietário ou algo assim, porque você não tem a garantia. Instagram, né? Você não tem a garantia de que aquela pessoa é realmente ela ou não, né? Então, assim, o que a gente sempre... existem vários aplicativos que funcionam, né? Esses aplicativos, eles têm as suas responsabilidades. A partir da hora que você compra através desse aplicativo, é esse aplicativo que vai dar o passo a passo de você realizar pagamento, retirada de chaves e assim por diante. Hoje a gente tem muito, né, a questão deixou-se de utilizar tanto o hotel e utiliza-se a questão das locações, né, individuais, e que tem funcionado. Agora, a partir da hora que o consumidor ele assume o risco de sair da plataforma, conversar diretamente com o proprietário, ele vai estar assumindo o risco dele, dessa negociação dar certo ou não. Pode ser que sim, ela dê certo, mas pode ser que não. A partir da hora do pode ser que não, ele fez um Pix para alguém que ele não conhece, não tem endereço, nós, enquanto PROCON, nós não temos o que fazer.
E conferir exatamente na hora de fazer um Pix para saber se aquele. E Para mesmo onde assim, você está Jorge, assim, mandando é vamos o lá. mesmo CNPJ Eu ou quero CPF? alugar a casa de praia do Jorge, né? Eu vi o anúncio num site. E o site é um site confiável que eu tenho todos os passo a passo. Poxa, eu tenho que fazer o quê? Entrar em contato com o site, dizer que eu quero comprar a casa do Jorge, quero alugar a casa do Jorge por uma semana, né? E o site vai me passar, né, as informações de como acontecerá essa transação. Depósito via cartão de crédito, algo nesse sentido, tudo via site. Agora ele consegue o telefone do Jorge, entra em contato com o Jorge fala para ele, não, eu tenho aqui um precinho melhor. Será que ele realmente é o Jorge? Né? Então, assim, essa situação a gente não tem como resguardar. E a partir da hora que ele fez um Pix, mesmo que seja para o Jorge, e chegou lá no local, não Já existe estava casa, alugado. ou já estava alugado, infelizmente nós não temos o que fazer, porque não existe, né, primeiro que começa a ter uma negociação entre consumidor e consumidor. Transação entre consumidor e consumidor é Código Civil, não é defesa do consumidor. Né? Eu preciso ter uma transação entre consumidor e fornecedor. Então, a partir da hora que eu faço através do site, todo ele regulamentado, o consumidor tem resguardado seu direito. E vou dizer, normalmente não se incomoda, normalmente está tudo certinho, a gente quase não tem reclamação a respeito disso. Uma ou outra situação, enfim, né? Como aconteceu com a famosa 1, 2, 3 milhas aí, né? Que acabou... Dor de cabeça para muita gente. Mas isso são situações que elas podem acontecer em qualquer momento com qualquer empresa, né? Eu te pergunto porque eu lembro que quando surgiu aqui no Brasil o Airbnb, que começou a ganhar força, acontecia muito das pessoas alugarem E não ter... pelo aplicativo de um imóvel que nem existia, né? Hoje... Mas na ânsia de conseguir um negócio... Hoje um Airbnb da vida, hoje ela tem várias autenticações, né? Inclusive tanto para eles, quanto para o consumidor, quanto para eles, né? Enquanto fornecedores de serviço, e que resguardam hoje a transação, até porque eles hoje são é mais seguro, bem mais seguro. Vamos dizer, já que demos o exemplo, né? A Airbnb ela é responsável por uma transação que eu fizer com a Airbnb para alugar a casa do Jorge, por exemplo. Né? A empresa ela que é a responsável. Né? Agora, poxa, chegou lá, não existia, enfim, responsabilidade da própria empresa. Então, por isso que a gente sempre informa o consumidor para que ele faça realmente essa transação através de empresa, através do site, e procurar não fazer direto. Mas eu estou ganhando uma vantagem, o cara vai me economizar R$50. Será que vai economizar mesmo R$50? Olha, eu já aluguei locais assim pela internet, tudo seguro, bem tranquilo, em sites confiáveis, de empresas confiáveis. Mas tu acha muito... te atentam muito no Instagram, Sim, com imóveis maravilhosos e preços absurdos de barato. Aí você já tem que começar a desconfiar, né? Para saber se aquilo sai caro, né? Exato, pelo menos desconfiar aí, ver, conhecer, será que isso existe mesmo, né? Será que é uma confiança? Será que não estão usando alguma coisa ali para te enganar? Tem que desconfiar, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem e que assim, ser Jorge, assim, vamos lá. Eu já fui 1, 2, 3 vezes na casa de praia da pessoa. Acabou criando um vínculo. Enfim, eu adquiri através do site. Hoje eu criei um vínculo com a pessoa tal, e eu continuo fazendo com ela. Ótimo, né? Mas, repito, essa transação entre consumidor e consumidor não existe... Não existe PROCON. Não existe PROCON. Né? Ele vai conseguir resolver na esfera civil, ele vai entrar judicialmente, enfim... Mas o que a gente sempre orienta é que o consumidor possa realmente ter essas prerrogativas guardadas através de um site que seja devidamente regulamentado. O senhor já falou aqui que o PROCON vai estar, tem o período de férias coletiva da Prefeitura, o PROCON também adere ao período de férias coletiva da Prefeitura. E qual é a orientação para alguém que tiver algum problema nesse período aí que não há atendimento? Na verdade, primeiro, Jorge, dizer que os prazos são suspensos, seria portaria agora. Né? Até o dia 8 de janeiro, a gente tem portaria suspendendo os prazos, seja para consumidor quanto para fornecedor. Ou seja, ninguém vai ser prejudicado no que diz respeito a isso. Todo e qualquer consumidor tem até 90 dias para abrir a sua reclamação. Então, ele pode abrir essa reclamação quando tiver do retorno. O que a gente tem de opções, né, é o site www.consumidor.gov.br. Esse site é um site de um PROCON, né, como fosse, né, o PROCON federal, que é um órgão realmente federal, e lá você consegue abrir reclamação com a sua grande maioria das empresas. É claro que as empresas locais aqui elas não estarão cadastradas, mas telefonia, banco, né, aqueles problemas mais peculiares, né, rede de hotel, enfim, as companhias aéreas, todas elas estão cadastradas no consumidor.gov, você consegue abrir essa reclamação online, né, e tem até uma resposta durante esse período. Fora isso, como eu repeti, como eu falei, né, os prazos estão suspensos, o consumidor não vai ser
prejudicado no que diz respeito à questão de abertura de reclamação, e nós estaremos de volta, né, no início do ano. Qual é o planejamento do PROCON para 2024? Alguma novidade? A gente tem assim um planejamento que é algo que a gente quer realmente tirar do papel, que já desenvolveu bastante, e o prefeito Mário tem nos pedido bastante, é a questão desse atendimento online, sabe? Então a gente tem aí algo aí bem desenhado, bem encaminhado, né, no que diz respeito até inclusive tecnologia da própria prefeitura, ou seja, são técnicos da própria prefeitura que desenvolveram isso, e a gente quer ver se, quem sabe, em março do ano que vem, que é o mês do consumidor, a gente consiga lançar esse atendimento online. É algo que a gente está buscando aí, né, para tentar resolver a demanda dos consumidores. E claro, a gente tem as nossas demandas administrativas, que é tentar, né, melhorar um pouco a qualidade de atendimento, tentar melhorar sempre a qualidade de atendimento para os consumidores, né, e melhorar um pouco também a questão para os efetivos, né, os funcionários efetivos e estagiários ali dentro do órgão. A gente tem alguma demanda bastante retrancada no que diz respeito às decisões administrativas, que a gente está tentando botar em pauta isso e botar em dia. Não é nada, é dinheiro, né, multa que foi aplicada, e a gente precisa dar um encaminhamento administrativo para isso. E no mais, né, tentar procurar sempre se atualizar no que diz respeito, né, às reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Infelizmente, nessa última a gente não pôde estar presente, em função das agendas que acabaram batendo e não deram certo. Mas a gente quer sempre buscar novidade para o PROCON de Blumenau, que é um PROCON sempre muito atuante e atuante aqui na defesa do consumidor. Né? Lembrando que também atende nos bairros, né, com a unidade móvel do PROCON. Toda quarta-feira a gente tem atendimento. Agora, durante esse período agora de dezembro e janeiro, ela fica suspensa, né? Até porque a gente não tem muito movimento durante esse período, então a gente precisa justificar, né, a questão de... Até porque você, contribuinte, é quem paga isso, né? Então, eu vou fazer toda uma mobilização para uma unidade móvel estar em outro local onde a gente não tem atendimento, a gente está gastando dinheiro público, né, sem irresponsavelmente, né? Então, durante janeiro ela fica suspensa, mas a partir de fevereiro é que a gente quer retomar. No ano passado retomou só em março, a gente quer ver se retoma já em fevereiro, de modo que os consumidores saibam que a unidade móvel está em todos os bairros da cidade. Né? Nós temos também atendimento na Vila Itopava, na intendência da Vila Itopava, toda quarta e sexta, e que ficam suspensos, obviamente, durante esse período das férias, né? E todos os dias na intendência do Garcia. A cidade de Blumenau está bem abraçada aí pela defesa do consumidor, voltando, né, aquela prerrogativa que ele tem 90 dias para abrir sua reclamação, se programe. Se você olhar a programação da unidade móvel, quem sabe ela pode estar do lado da sua casa para você poder abrir a reclamação. Exatamente. Alexandre Caminha, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Jorge, é sempre um prazer estar com vocês aí, né? A Rádio Taberá e o carinho que a gente tem por todos aí os ouvintes da rádio. Alexandre Caminha, diretor do PROCON, falando com a gente sobre os trabalhos do órgão e também, né, as preocupações com as vendas aí do final do ano, o direito do consumidor.